corredor, talvez fosse a hora dele morrer. Eu imagino Barrabás ali na prisão. Eu imagino aquele homem, o medo que ele estava, o medo da morte, sem certeza de ir para o céu, sem a esperança de encontrar alguém que pudesse conduzi-lo a um caminho melhor. O medo, o medo anormal é um grande problema da sociedade. As pessoas eles têm um medo anormal, muitas vezes, de todas as coisas. Alguém já disse que a maior parte dos nossos medos não se concretizam, e o nosso grande inimigo, de fato, do século ou de nossas eras, de fato, é o medo. Ele leva pessoas a fracasso, a doenças, a relações humanas com problemas, a coisas desagradáveis. Milhões de pessoas, elas sofrem medo do passado, medo do futuro, medo da velhice, medo da loucura, medo da morte, medo de viver, medo de morrer. O medo é um pensamento na tua mente. O medo é um pensamento, ele não é, muitas vezes, real. Se você chegar para um menino, por exemplo, e falar assim: tem alguém debaixo da sua cama e ele vai te pegar essa noite. Se você chegar e dizer isso para uma criança, talvez essa criança ela fique tão assustada que ela vai travar, ela não vai conseguir, ela vai entrar debaixo do cobertor, embora não exista nada. Se o pai acende a luz e ele vai lá e diz: filho, fique tranquilo, né? Não tem ninguém, não tem nada, né? Aí ele acende a luz, ele vai ali e com a luz ele ilumina, ele coloca luz na questão e mostra ao seu filho que não há nada, não é? Então aquele medo que não é real some. Se você não joga a luz naquele medo, na realidade aquele medo ele se torna tão forte como se o homem realmente estivesse, acaba paralisando aquela criança, colocando ela sem ação. A coisa que temia quando jogou luz, louvado seja Deus, foi embora, louvado seja o Senhor. Mas o medo de Barrabás era um medo, eu acredito que tinha base na realidade. Ele estava sabendo que a qualquer hora alguém invadiria aquela cela para levá-lo para morrer. A qualquer momento aquela cela seria invadida e aquele aglomerado de sombras sinistras na sua mente, no seu coração, começam a ficar forte. E olha só, as sombras não são realidades. As sombras não são realidades. É tão forte isso. Nós nascemos com dois medos naturais. Um é chamado medo de cair e outro é chamado de medo do barulho. Qualquer criança, se você chegar a fazer um barulho, ela pula. É um medo normal. E de cair também, logo, é um medo normal também que as pessoas acabam adquirindo. Todos os outros medos na vida a gente adquire na nossa existência. Imagine isso. Nós vamos adquirindo medos e situações que tentam lutar contra a vida com o Senhor. Eu imagino Barrabás ali, a Bíblia diz em 1 João 4,18 que no amor não existe medo, que o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. A Bíblia diz em Romanos 8,28, tudo coopera para o nosso bem, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus me faz parecer com Cristo, e Cristo não tinha medo, não teve medo inclusive da cruz. Você não vê Jesus com medo da cruz. Você vê Jesus lá no Getsêmani, temendo que aquela ira de Deus do pecado, da miséria nossa, caísse sobre ele. Porque o que Jesus teve medo, não foi de morrer, mas que Deus o abandonasse por causa do nosso pecado. Imagina o nosso pecado aglomerando no Getsêmani. Todos os nossos pecados juntos da humanidade vindo sobre Jesus. E Deus olhando, dizendo: eu amo Jesus, mas quanto pecado. E aquilo foi aglomerando em cima de Jesus. Aquilo foi aglomerando. Eu fico imaginando ali o temor de Jesus, diferente muitas vezes. Ele tinha um temor em relação a Deus, mas olha só, o temor nos faz olhar ao redor, mas a fé nos faz olhar para cima, louvado seja o Senhor. Jesus foi para o Getsêmani para olhar para cima. Ele não queria nem teto, ele queria conversar com Deus. Ele foi para olhar para cima. Mas Barrabás, ele tinha um medo provável. Eu fico pensando, quando o soldado chegou para soltar Barrabás, e ele entra na cela, e Barrabás olha e diz assim: é a minha hora de morrer, não é verdade?
E o soldado romano, sem poder dizer muita coisa, olhando para Barrabás, sem entender, devia estar lá fora, olhando todo aquele movimento, Jesus e tal, gente gritando. De repente ele entra e fala assim: oh, não sei, eu estou meio sem acreditar, mas pelo que eu entendi, outra pessoa vai morrer no seu lugar. Eu não entendi direito. Pelo que eu entendi, Pilatos falando, parece que tem um tal de Jesus. Agora, olha a confusão. Pode ir, Barrabás. Eu vou te levar lá para Pilatos e você vai dar uma olhadinha, conversar com ele, e ele vai te dispensar, porque escolheram dispensar você. Fico pensando a resposta de Barrabás, dizendo: como é? Eu estou livre? Ah, tá certo, conta outra. Você sabe que eu estou no corredor da morte, que história é essa que eu estou livre? Eu não vou mais morrer? Barrabás é levado à presença de Pilatos. Eu fico pensando o que estava na cabeça dele quando chegou diante de Pilatos. É muito provável, nós não sabemos, mas é muito provável que, como Jesus estava lá sendo preparado de alguma maneira, que ele teve alguma curiosidade de passar perto e ver, e ele deve ter pensado: uau, se eu fiz isso e fui levado e escolheram ele,